Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Estão preparados? Então, hoje em ciência nós iremos ver a respeito do sistema digestório. No capítulo anterior, nós vimos sobre alimentação, correto? Hoje nós iremos ver a transformação desse alimento dentro do nosso corpo, ok? Vamos lá. Primeiramente, o que gera essa energia que foi citada ali no começo do vídeo são os chamados nutrientes. Mas nos dar energia é só uma das funções que essas coisinhas fazem. Os nutrientes podem ser classificados como energéticos, construtores e reguladores. Os reguladores, como o nome já diz, regulam funções metabólicas no organismo. Exemplos de nutrientes reguladores são os sais minerais e as vitaminas. Os construtores são basicamente as proteínas, que servem para formar novas moléculas, células e tecidos. E finalmente, os energéticos são aqueles nutrientes que nos fornecem energia, como os lipídios e os carboidratos. Agora que já entendemos os nutrientes, vamos entender alguns termos importantes. A primeira coisa que devemos saber antes de analisar o que o alimento passa dentro do nosso organismo é diferenciar a digestão de absorção. A digestão é o processo de quebrar o alimento em partes menores até isolar apenas o nutriente. A absorção é o processo de absorver o nutriente puro. Agora, aprofundando nos tipos de digestão, encontramos a digestão mecânica ou física e a digestão química. A digestão mecânica é a mais simples. É quando a comida é rasgada, triturada ou amassada. É o processo de quebrar o alimento em partes menores sem alterar a sua composição química. Já a digestão química digere a comida alterando a sua composição. Para isso, ela envolve a ação das chamadas enzimas digestivas. Essas enzimas quebram os nutrientes grandes demais para serem absorvidos pelo nosso corpo em nutrientes pequenos e que podem ser facilmente absorvidos. Mas a questão principal, como tudo isso ocorre? Como o nosso corpo faz tudo isso? Bom, a partir do momento em que você come, já começa a digestão. Na boca, os dentes fazem a digestão mecânica, triturando a comida, e as glândulas salivares liberam a saliva, que faz a digestão química, agindo com enzimas digestivas. A enzima digestiva presente na saliva é a amilase salivar, que inicia a digestão dos amidos, tipos de carboidratos presentes no milho, por exemplo. Após a comida triturada, molhada pela saliva e já com os amidos começando a ser digeridos, a meleca que fica na nossa boca já é chamada de bolo alimentar. Na hora de engolir o bolo alimentar, ele passa pela epiglote, que se encontra no meio de onde dois canos se cruzam, o cano do ar e o cano da comida. A epiglote atua como tampa para impedir que a comida entre nos pulmões e o ar nos intestinos. E é por isso que quando comemos falando, às vezes a epiglote se confunde e ocorre o engasgo. Depois da epiglote, a comida encontra o seu tubo, o esôfago. A partir do esôfago, todos os órgãos do sistema digestório realizam os chamados movimentos peristálticos, empurrando a comida na direção certa. E é por isso que conseguimos comer de ponta cabeça. Os movimentos peristálticos também amassam a comida e são considerados um tipo de digestão mecânica. Então, a partir do esôfago, tudo, incluindo o próprio, fazem digestão mecânica. O esôfago termina levando a comida ao estômago, que possui uma das enzimas digestivas mais importantes do trato digestório, a pepsina, que digere as proteínas. O estômago também tem ácidos que formam o suco gástrico. Depois de passar pelo estômago, todo o bolo alimentar se torna líquido pela ação dos ácidos e passa a ser chamado de quimo. O quimo vai agora em direção ao intestino delgado, mas o começo do intestino é conectado a duas glândulas anexas importantes, o fígado e o pâncreas. O fígado produz a bile, uma substância importante para a quebra da gordura, que depois é armazenada na chamada vesícula biliar. Já o pâncreas produz o suco pancreático, que contém várias enzimas como a tripsina, a lipase e a amilase pancreática, que digerem as proteínas, os lipídios e os amidos, respectivamente. Por ser conectado a essas glândulas, o início do intestino delgado é chamado de duodeno. A parede do intestino delgado também produz o suco entérico. O suco entérico contém enzimas muito importantes como a lactase, a sacarase e a maltase, que digerem a lactose, a sacarose e a maltose, respectivamente. Nessa mistura de enzimas do intestino delgado, quase tudo é digerido e depois encaminhado para o intestino grosso, onde ocorre a absorção da água e dos nutrientes, que vão ser levados pelo sangue para todo o nosso corpo. E o quimo se torna bolo fecal, ou, na nossa linguagem, cocô, que depois passa pelo reto e é eliminado pelo ânus. E é assim que funciona o nosso sistema digestório.